Aleluia. Estou muito feliz, estou me sentindo honrado. Fiquei assim, muito feliz mesmo pelo retorno aqui nessa igreja. Nós tivemos compartilhando aqui de um dos congressos de missões. E eu vim meio assim na última hora, né? E eu vi, na hora que eu estava compartilhando, uma força de Deus muito forte. Nós falamos sobre missões, mas falamos também do momento que a nação está passando. Estamos diante da maior batalha espiritual, talvez, da história dessa nação. E a esperança que eu tenho, e você precisa entender que você faz parte dessa engrenagem, é que o sacerdócio da igreja seja levantado em adoração, intercessão e arrependimento nesses dias. Não é o tema que nós vamos estar falando aqui, mas eu gostaria de pincelar, né? Passar esse momento. Não é tempo da gente ficar distraído. Quando um sacerdócio se levanta, a próxima geração ela é abençoada. Isso é a nível de família individual. Ok, o sacerdócio é o homem e a mulher, mas eu queria me direcionar especialmente aos homens. Quando um sacerdócio na família se levanta. E o que é um sacerdote? Uma pessoa que busca a Deus de verdade. Vida de adoração e de intercessão. Vida na palavra, porque ele entende que ele tem que discipular uma nova geração. Percepção profética, tudo isso está ligado ao sacerdócio. Isso é aplicado à nossa família. Agora, quando isso acontece a nível coletivo, da igreja, a nação é abençoada. E eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor aqui em Romanos capítulo 8, versículo 15. Aleluia. Vamos começar por esse versículo aqui, queridos. Para mim, e na minha história, e à medida que a gente vai entendendo a Bíblia, esse capítulo 8 aqui, ele é um dos mais importantes da palavra de Deus, na minha opinião. Juntamente com João 14, 15, 16, ele está falando do ministério do Espírito. A igreja nasceu no ministério do Espírito Santo. Antes, o Espírito Santo ele visitava reis, profetas e sacerdotes. Agora no Novo Testamento ele habita. E ele habita em toda igreja. Toda igreja então é sacerdotal. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aleluia, glória a Deus por isso. Agora o desejo que eu tenho com essa palavra que eu quero liberar para a sua vida é que essa realidade possa produzir plenitude e vida abundante, real. Amém? Capítulo 8, versículo 15, fala o seguinte: não vos dei o espírito de escravidão para viverdes atemorizados. Deixa eu ver se eu estou correto aqui. Vamos lá. 8,15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós clamamos Abba, Pai. Queridos, isso aqui tem uma realidade poderosíssima na nossa vida. E isso tem a ver com a minha história. Se você for pegar minha história, e de muitos que estão aqui, muitas das vezes dificuldades familiares, sim ou não? Vivemos uma geração de muitas lutas, muita necessidade de cura, de restauração. Eu, por exemplo, saí de casa com 15 anos de idade, uma história assim complicada. Especialmente por essas dificuldades. Uma das frases que eu recebi quando eu estava saindo foi o seguinte: você vai sair de casa? Eu falei, vou. Jamais pense em ligar para cá para pedir qualquer coisa. Alguns anos depois eu me converti. E iniciou então um processo maravilhoso
da parte de Deus. Agora, essa restauração na nossa vida, muitas vezes, é um pouco mais demorado. Depende da maneira como nós crescemos espiritualmente. Algumas pessoas permitem que os processos de Deus sejam mais rápidos. Elas se quebram mais, elas se rendem mais, elas obedecem mais. Outras têm mais dificuldade. Uma experiência que impactou o meu chamado, eu trabalho com missões, sou casado com uma esposa muito linda, a história dela é fantástica. De onde Deus tirou minha esposa, eu fico vendo, é um negócio extraordinário. E Deus nos uniu assim de uma maneira muito linda. A gente tem 2 filhos, o Davi e a Zoe. Os 2 foram gerados ali no campo missionário. Ela estava até brincando comigo, você tem problema? Eu falei, eu não tenho problema, mas eu vou ficar na humildade. E quando a gente estava lá no Haiti, no momento assim de muitas pressões, Deus nos abençoou 2 vezes. 2 vezes no mês de julho, o Davi e a Zoe. E a gente trabalha com missões, mas uma experiência que me impactou muito. Em 2005, o pastor Danduque foi usado assim de uma maneira muito linda. Em 2007, o Senhor me deu a razão pela qual eu existo, assim, ele trouxe uma revelação. E eu estava ali no Instituto Haggai, nos Estados Unidos, Deus tinha me tirado assim do Brasil e me levou para os Estados Unidos para eu ouvir ele. E eu vi que a presença de Deus, a glória de Deus começou a vir. Em 2005 o pastor Dan liberou uma palavra sobre a minha vida e me ungiu, e eu fui ungido com uma unção de compaixão. E em 2007 eu estava ali, líder de diversas nações. E eu vi que Deus queria falar comigo, aquela compaixão começou a vir. Eu procurei o meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, Deus falou comigo 2 coisas, cara. 2 coisas. Interessante. Eu não peguei a conexão de uma com outra, mas há uma conexão. Ele falou comigo o seguinte, eu chorando muito, ouvindo a voz dele, eu estou te chamando para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. Eu falei, gente, o que significa isso? Eu gravei essa frase. Agora a segunda parte tem a ver com essa manhã. Você acha que você perdoou o seu pai? Mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Eu já era um cristão, já estava até pregando a palavra, já tinha até pregado sobre perdão. Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Já pensou se eu fosse assim com você? E embora a gente esteja na igreja, e esse versículo é muito forte, espírito de adoção. Eu não vos dei, não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez. Olha isso aqui, outra vez. Quer dizer que antes de eu nascer de novo, eu estava numa plenitude de escravidão. Mas depois de eu nascer de novo, eu corro o risco de viver outra vez debaixo do medo. Debaixo das prisões espirituais, mesmo sendo cristão. Sim. É interessante porque a ordem de Melquisedeque, ela é totalmente diferente da ordem levítica. Na ordem levítica, você trabalha para Deus. Na ordem de Melquisedeque, você relaciona com Deus. E quem trabalha para Deus, às vezes tem uma postura de escravo. Mas na ordem de Melquisedeque, você não é chamado a ser escravo. Na ordem de Melquisedeque, você é chamado a ter altos níveis de revelação da paternidade de Deus. E eu queria então falar sobre 2 aspectos, nós vamos focar numa posição que vai potencializar a revelação da paternidade de Deus na nossa vida. Esses 2 aspectos têm a ver com perdão, cara. Você está entendendo? Nós vamos falar do perdão em relação ao nosso semelhante. Especialmente os perdões que precisam acontecer nas histórias familiares.
para que a potencialização do espírito de adoção aconteça realmente na sua vida, para que você seja profundamente livre, tenha uma vida abundante no Senhor, possamos realmente caminhar na igreja, não numa revelação anterior, porque nós corremos o risco de trabalhar para Deus, nós corremos o risco de sermos chamados a ser filhos, mas o nosso nível de revelação é que muitas vezes nós somos escravos. O Espírito nos deu uma filiação, mas a minha alma ainda não deixou o Espírito trabalhar em algumas áreas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mateus capítulo 18 é um dos pilares do reino. Quando a gente fala reino de Deus, um dos pilares é o perdão em relação aos nossos semelhantes. Eu quero te convidar rapidamente a ler comigo, versículo 23. Porque o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Queridos, um talento é igual a 6.000 denários. Um denário é igual a um dia de trabalho no Império Romano. Está falando de 10.000 talentos. Se um dia de trabalho é igual a $10, nós estamos falando de uma dívida impagável, de milhões de dólares. Continuando aqui, versículo 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido, ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Versículo 26. Olha essa postura aqui, ó. Então o servo, prostrando-se, reverente, 3 verbos, rogou. 2 verbos e uma postura. Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Olha o versículo 27, importantíssimo. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicastes. Não devia tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou-lhe aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, repete comigo, assim também, meu Pai Celeste fará, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Queridos, com Deus não tem jeitinho. Muitas pessoas estão nas igrejas, e aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de restauração. Falam que perdoaram, mas no seu coração tem diferença. E eu queria falar, queridos, sobre alguns aspectos relacionados ao que não é perdão. E no momento que eu estiver falando, eu quero que você preste bastante atenção. Quero que você fique em espírito de oração, se autoanalisando diante do Senhor. Queridos, perdão é indiferença. Aqui está falando de uma pessoa que recebeu, num primeiro momento, um perdão muito significativo, de uma dívida imperdoável. Assim foi Deus conosco. Assim é Deus conosco. Ele pagou um alto preço para isso. Mas aquele que recebeu um grande perdão em relação ao seu conservo, quando ele pediu para esperar, a Bíblia diz que ele não quis, antes indo-se,
indo-se, o lançou na prisão. Queridos, perdão não é indiferença. O que é indiferença? Aquela pessoa que me feriu. Eu não quero saber como ela está. Você já ouviu aquela frase assim, nem toca nesse assunto. Eu já encerrei essa história da minha vida. Se aquela pessoa que te feriu estiver bem, ok. Se estiver mal, ok também. Indiferença é falta de perdão. E qual é o grande problema? Que nós estamos na igreja, mas lá dentro do nosso coração e diante do mundo espiritual, nós podemos estar num estado de não perdão. E eu quero que essa noite, pela graça de Deus, pelo Espírito de Deus, haja alinhamento, restauração e cura, principalmente nas relações familiares. Quem tem indiferença tem impaciência. E perdão não é manifestação de impaciência. Já conversou com uma pessoa que você toca na história delicada, e geralmente as histórias familiares elas são muito delicadas. Quando você toca, a reação da pessoa é de impaciência. A voz muda, o tom de voz muda, a afeição muda. E isso também é um sinal que lá dentro do seu coração, você pode estar também num estado de não perdão. Outra coisa, perdão não é ausência de compaixão. O que é compaixão? Condoer-se no íntimo pelo estado do outro. Se nós não temos isso, em especial por aqueles que nos feriram na nossa história. Se nós não temos isso, meu irmão, nós podemos estar num estado de não perdão. Podemos já ter o Espírito Santo morando em nós, o Espírito de adoção. Mas não estaremos vivendo a plenitude da revelação da paternidade de Deus. Quem manifesta ausência de compaixão, manifesta de alguma forma ausência de misericórdia. O que é misericórdia? É não dar ao outro, a outra pessoa, a punição que é devida. Quem tem ausência de misericórdia, querido, eu quero falar para você que esses sintomas, por dentro de nós somos pessoas prisão. Não é a pessoa que não recebeu o perdão que é prisão. É a pessoa que não perdoou por dentro, lá no seu coração, na sua alma. Existem áreas que elas são como prisão. Prisão fala de quê? Prisão fala de isolamento, tendência ao isolamento. Prisão fala de tendência à depressão. Prisão fala de dificuldade de relacionamento uns com os outros. Prisão fala de escravidão. Prisão fala de falta de liberdade. Prisão fala de falta de luz. Ei, não é essa a herança que Deus tem para você. Outra coisa, perdão não é dor. Perdão não é você ficar também cobrando as pessoas. Quando você pensar na sua história, e nós vivemos uma geração, nós vivemos uma geração de um sacerdócio no passado que foi destruído. Por isso que essa é uma das grandes lutas hoje, de restauração, de cura. Vem, em especial, dentro das histórias familiares. Se você tem qualquer incômodo dentro de você, se você tem qualquer falta de liberdade dentro de você, quando você pensa em algo que um dia te feriu, você está num estado de não perdão. Sabe por quê? Perdão não é esquecimento. Você já ouviu aquela frase? Já esqueci.
assunto. Perdão não é esquecimento, não. Perdão é você lembrar de tudo sem sentir dor. Você está entendendo? E é essa a herança que Deus quer para as nossas vidas nesses dias. Outra coisa, queridos. Você já ouviu aquela frase? Eu não estou sentindo que eu tenho que procurar aquela pessoa. E no meu relacionamento em especial com meu pai, cara, eu tive muito essa história, né? Eu tinha uma indiferença tremenda. Entendeu? Por causa das feridas. Se ele tivesse bem, ok. Se ele tivesse mal, ok. Porque a nossa alma luta. Nossa alma ela tem uma característica de se autoproteger. Ela tem uma característica de se acomodar. Não vou mexer. Não mexe nisso aqui não. Já esqueci isso aqui. Não mexe nessa história não. Então, perdão não é esquecimento. Perdão não é emoção. Eu não estou sentindo que eu tenho que procurar essa pessoa. Perdão também é sentir sem sentir dor, cara. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Outra coisa, se nós somos cristãos, nós não temos opção, cara. Nós somos chamados a resolver a nossa vida, a alinhar a nossa vida, a nossa história, de qualquer maneira. Porque a referência não é a minha alma, a referência é o espírito de adoção. A referência não é a minha história, minha referência é aquilo que a Bíblia está falando. E eu quero falar para você o seguinte: eu não sei qual é a sua história, mas eu sei o poder do Deus que eu amo. E Ele é maior, esse poder, do que você pode imaginar para alinhar a sua vida e o seu coração. Está entendendo isso? Então, o primeiro aspecto, querido, você precisa se autoanalisar. Você realmente está num estado de um perdão poderoso? Você já alinhou a sua história, em especial as histórias familiares, em especial os relacionamentos entre pais e filhos? Essa data é uma data excelente para a gente passar a nossa vida em revista. Algumas marcas foram muito profundas na minha história. Eu lembro de uma surra com 7 anos de idade. Eu não queria ficar em casa, pedi para ficar na casa de um parente. Eu era criança. Não vai ficar. Eu peguei e me escondi. Custaram a me achar. Coisa de criança. Posso falar isso com você hoje sem nenhuma dor no meu coração, quando me pegaram. Ai, Jesus. Está entendendo isso? Eu lembro de um dia num parque de exposição, eu era adolescente, um pouco antes de eu sair de casa. Eu lembro disso, mas eu não tenho mais dor no meu coração. Primeiro aspecto da cura, você precisa saber como você está de verdade, lá dentro do seu coração. E você precisa entender que se você não está num estado de perdão pleno, não se engane. Deus, eu não perdoei. Eu não perdoei. Eu preciso da sua ajuda. E quais são as ações práticas? Primeiro eu reconheço como eu estou. Depois eu tomo ações práticas. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero falar para você que perdão é adoração. A Bíblia diz aqui que então o servo prostrando-se. Olha aqui, ó. Prostrar tem a ver com adoração. A gente fala de adoração. Glória a Deus por isso. Especialmente no tabernáculo de Davi. Especialmente no contexto da igreja. Para mim a maior arma é a adoração. Para trabalhar com nações, para trabalhar com missões. Estilo de vida em adoração. Estilo de vida de rendição. Que apesar de mim, eu vou me entregar e vou fazer a vontade de Deus. Toda vez que eu coloco Deus em primeiro lugar, e a motivação é colocar Deus naquilo que eu estou fazendo,
eu estou adorando? E nós precisamos decidir, a minha alma vai me vencer? Ou eu vou adorar para que o Espírito de Deus me conduza e eu alcance uma herança, uma vida abundante que Deus tem para mim? Quem está entendendo? Perdão é adoração, cara. Apesar da sua alma, apesar da sua história, apesar da sua dificuldade, você vai avançar para que a vontade de Deus prevaleça. Outra coisa, perdão, queridos, é andar na verdade, meu irmão. Você precisa ser verdadeiro com Deus. Primeiramente, nós temos que ser verdadeiros com Deus. Deus! Tem algo na minha alma. Eu ainda não perdoei. Esse verbo rogar aqui é clamar desesperadamente. Desesperadamente o Espírito está falando para você nessa manhã. É tempo de uma vida plena. Ei! É tempo de uma vida abundante em Deus, igreja. Ei! Ei! O amor dele é maior. O poder dele é maior. Nós vivemos debaixo de uma realidade de um Deus vivo que habita em nós. Mas ele tem reinado realmente nas nossas vidas. O reino dos céus. O reino dos céus. Cadê os intercessores aqui? Eu tô ministrando e eu tô vendo uma guerra. Ok? Eu vou liberar algo que eu estou entendendo que o Espírito me mostrando. Pode ser um ataque pelas costas, queridos. Eu não sei porque que eu estou falando isso. Está entendendo ou não? Seja lá o que for, Deus é maior. A Ele toda a honra, toda a glória. Esse Espírito poderosíssimo está dentro de nós e no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Os profetas do Antigo Testamento, querido, eles desejavam estar nos nossos dias. Você tem essa pessoa divina morando dentro de você. Mas essa pessoa tem realmente reinado. Ei! Nas suas decisões. Sabe, queridos? Perdão é um caminho de humilhação mesmo. Por que muitas vezes é difícil? Porque o seu orgulho vai ser confrontado mesmo. Quando você é ferido, a gente cria orgulho na nossa alma. Ninguém vai tocar mais aqui, velho. Você é inconsciente. Ninguém entra mais aqui. Ninguém vai fazer mais isso comigo. Eu lembro que quando o Senhor me deu essa frase, você acha que você não perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você acha que perdoou, mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Eu estava nos Estados Unidos e eu vi um telefone na minha frente. E o Espírito falou comigo, liga para ele agora. Eu falei, Senhor, você está brincando. Não, liga para ele agora. E a minha alma começou a lutar. Lutar. Como foi difícil chegar naquele telefone. Porque o meu orgulho estava sendo confrontado. Cara, quando eu liguei assim, peguei, ele atendeu, né? Consegui falar. Ele falou o seguinte, olha, pai, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te dizer uma coisa, você não vai entender. Ele ainda não é cristão, a gente tem ministrado violentamente, já teve uma melhora tremenda. Pequenos sinais assim de novo nascimento, mas há uma guerra muito grande. E eu falei com ele, eu quero te falar o seguinte, você não vai entender, mas Deus falou que eu não te perdoei na história. E eu quero te pedir perdão por isso.
Cara, para eu dar esse passo foi difícil demais. Para eu chegar no telefone, eu lembro da cara do telefone até hoje. Era aquele telefone ainda que tinha ali um círculo, sabe? Eu estava sozinho, cara. Ei, querido, escute. Escute o que eu estou falando para você. Mesmo que você seja humilhado pelos homens, porque você pode ligar e a pessoa ainda te humilhar. Importa que eu, que você, que nós sejamos aprovados pelos céus. Perdão não é coisa da terra, perdão é coisa dos céus. Ei, porque Ele veio e nos perdoou. E é interessante que o mundo espiritual, ele sabe, cara, ele te vigia. Por que eu tenho que perdoar? Porque ele olha para você e fala, peraí, tem um sangue do cordeiro, ei, tem um sangue do cordeiro, e ele não está perdoando agora o seu semelhante. Desalinhamento espiritual diante de Deus. Não sei porque que eu estou falando isso, hein? Eu tô só aqui liberando. Eu não sei porque que eu estou falando isso. Mas tem muito ministro do louvor que está vindo adorar, mas lá dentro do seu coração, o mundo espiritual está vendo que tem áreas que precisam de perdão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Louvor não é só o que eu estou falando aqui em cima do altar, não. Estou falando de todo mundo que louva. Principalmente quem está carregando a glória. Principalmente. Ei, querido, todo o potencial de revelação da paternidade de Deus, da ordem de Melquisedeque está disponível para você nessa manhã. Vai depender de como você vai reagir diante dessa palavra. Sabe, queridos, para mim essa é uma bomba. Escute, eu realmente estou sendo encorajado por Deus a me aprofundar nele, em adoração, em intercessão, em oração. A Bíblia diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas como? Não, o senhor está de brincadeira comigo. Inimigo, aquele que veio para matar, roubar e destruir. O senhor está mandando eu amar aquele que vem para matar, para roubar e para destruir? Sim. Sim, é esse o padrão do amor de Deus. Mas para caminhar em direção a isso, nós precisamos desenvolver uma vida de oração. Porque a Bíblia fala que eu devo orar por aqueles que nos perseguem. Você quer perdoar, cara? Dobra o seu joelho. Você quer alinhar a sua história? Entra violentamente na presença de Deus. Violentamente. Queridos, uma das palavras originais de intercessão é bater, colidir. Ei, nós estamos em guerra. E a maior guerra é dentro de nós. É dentro do nosso coração. Mas eu profetizo que essa igreja vai vencer as guerras interiores. Ainda, não sei porque que está me vindo aquela música. Se você começar, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, que o fruto eu ainda sabe por que tem a ver não com felicidade as coisas de Deus? Porque a felicidade está ligada a questões externas. E alegria é a alegria do Espírito. Ei, às vezes a circunstância nem vai mudar, mas você vai mudar. Ei, você quer perdoar de verdade? Seja violento orando por aqueles que te perseguem. É tempo da gente ser violento. É tempo das águas se movimentarem. Escute, é impossível
você não ser tocado. É impossível. Aleluia. É impossível o poder de Deus não tocar na sua história. Deus quer tocar na sua história. Essa manhã é manhã de cura. Deus quer tocar na sua história, com seu pai. Ei, aleluia, recatalabashai. Sabe, queridos, na ordem de Melquisedeque, não é a minha capacidade. Deus não está chamando capacitados. Na ordem de Melquisedeque, são através das dores de parto da intercessão. Ele, Jesus, Hebreus capítulo 5, nos dias, vamos lá, rapidamente, eu quero fundamentar aqui naquilo que a palavra de Deus está falando. Você está queimando aí ou não? Quem está entendendo? Olha aqui, ó, 5:7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. Ei, igreja, não é a sua capacidade, são as suas dores de parto. Como é que eu faço missões? Quanto que Deus me dá uma nação? Quando eu tenho as dores de parto. Quanto que eu entrei no Camboja? Nós estamos mandando uma missionária para lá agora. 10, 12 anos lutando. Mas eu entrei em 2012. Porque em 2012 eu tive as dores de parto. Chorei 12 horas. Na Tailândia, depois de conhecer uma menina que tinha sido vítima do tráfico. A gente estava num parque, pastores, organizações, mas ela abriu o coração. E eu saí para orar sozinho, olhei para o céu, já tinha visitado. E eu comecei a chorar, Deus tinha me dado a direção de pisar ali. E eu escutei aquela voz falar comigo: elas são minhas filhas, eu quero as minhas filhas. Eu quero as minhas filhas. E eu respondi para ele: me usa aqui, ou me tira da terra. Aquele dia, Deus me deu o Camboja. Aquele dia, eu lembro daquele dia. Nas dores de parto, Deus vai alinhar a sua história. Você está entendendo? Por mais difícil, pode ter sido um abuso. Não sei porque eu estou falando isso aqui. Pode ter sido um abuso. Você não sabe a dor que eu passei. Eu sei, querida, eu sei. Eu tenho certeza que Jesus estava ali chorando com você. Eu sei. Mas eu sei que o amor e o poder dele é maior do que aquilo que o diabo tentou e tem tentado fazer. Depois dessa ação com meu pai, um telefonema. Tinha 8 anos que a gente não encontrava direito, aquelas coisas bem superficiais, conversas superficiais, encontros superficiais, tudo superficial. Ei, querido, relacionamento na igreja não é chamado a ser superficial, não. Relacionamento na ordem de Melquisedeque são coisas profundas com Deus e com os irmãos. Corremos o risco de sermos uma geração que está mais conectada nas redes sociais, mas com baixo nível de relacionamentos profundos. Ok, lá fora, ok, mas aqui dentro não. Aqui dentro não. Aqui dentro não é frieza. Interessante, Jesus subiu o nível, né? Novo mandamento vos dou. Qual que era o Antigo Testamento? Você deve amar o seu irmão como a si mesmo. Já é difícil, não é ou não? Mas agora ele fala: novo mandamento vos dou.
que ameis os vossos irmãos como eu vos amei, ao ponto de dar a minha vida. Uau! Subiu o nível, velho. O nível agora é outro. Ficar olhando torto pro irmão, não perdoar o irmão, competindo dentro da igreja, inveja. Chegou a hora de crescer, brother. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pequenas ações em direção à palavra, ao Espírito de Deus na sua história, podem gerar grandes reações. Um telefonema, ele resolveu vir passar um final de ano junto. E eu sabia, cabra, eu sabia, querido, que eu precisava continuar. O negócio estava, sabe, incômodo. Tá entendendo? Pode ser traição também. Pode ser traição ministerial. E aquele incômodo ali, eu falei, gente, eu preciso ainda completar, porque tem um nível de cura, e até de restauração, até de confissão de pecado. Se você não trouxer a luz mesmo, você tem que trazer a luz mesmo. E ele me pediu, vamos ali me levar, eu quero visitar um amigo meu que está com problema de saúde. Eu falei, vamos. No início eu sabia que eu tinha que começar a falar uma coisa. E nós fomos ali de Belo Horizonte, ele é do interior. Fomos de Belo Horizonte até, se eu não me engano, Barreiro. E o orgulho me venceu, cara. Não consegui falar nada. Olha a luta interior. Visitamos, eu até orei ali pela pessoa. Foi uma bênção. Mas na volta eu falei, Deus, eu vou ter que dar um passo, Deus, eu vou ter que dar um passo. Eu comecei a falar. Você lembra aquele dia que eu me escondi? Você lembra lá naquele parque de exposição? Eu fui falando, e fui trazendo a luz, e fui trazendo a luz. Paz, quando eu olhei pro lado, eu vi aquele homem chorando. E a frase dele me impactou. Ele falou assim, meu filho, não era eu que fazia isso com você. Vi uma força em mim que me levava a fazer isso com você. E eu pensei, eu sei que força é essa. E nós terminamos aqui no alto da Praça do Papa, muitos anos atrás. Nós terminamos e eu dei um abraço nele. E eu falei, pela fé, eu te perdoo. Sabe por quê, queridos? É pela fé. Perdão é decisão. E não é uma decisão fácil. É uma decisão difícil. Existem decisões fáceis. Eu vou escovar o dente. Eu vou até pedir a Deus. Pedir a Deus é fácil. Pedir e dar-se-vos-á. Agora, buscai, já sobe o nível. Você vai ter que buscar isso, querido. Ao ponto de você bater. Hã? E essa porta vai se abrir na sua vida. Aleluia, porque Ele é poderoso. Ele é digno. E o Espírito Santo está no nosso meio. Sabe, queridos, perdoar é dialogar. Diálogos difíceis. Você vai procurar o seu pastor, cara, confessa isso, traz a luz. Deixa eu te falar uma coisa, não tem ninguém bom não, bom é o Pai. Tá entendendo? Bom é o Pai. Então você vai dialogar, você vai mexer nas coisas, nas águas. Outra coisa, queridos, você vai para a palavra e você vai orar a palavra, em especial as partes que falam sobre perdão.
Ok, o tempo da dor, ok, há um tempo para todo propósito, há um tempo da dor. Mas você, nós não somos chamados a viver na dor. Pastor, o que você está me falando? É agora, querido, perdão, é agora, é hoje. Você vai virar esse tempo no seu coração. Sabe, queridos, perdão é obediência a Deus. Pastor, por que eu vou ter que mexer nessas coisas? Ah, não é possível. Porque você é chamado a obedecer a palavra de Deus. E o reino de Deus, queridos, ele é tomado por esforço. Justificação de Deus, se abrir o seu coração. Se tem alguém aqui, eu quero te falar que o poder de Deus está aqui. Se você não tem convicção que esse Espírito Santo está dentro de você, no final aqui da palavra eu vou fazer um apelo, você corre aqui para frente. Está entendendo? Agora, a santificação tem uma parte que depende de você. O Espírito Santo está influenciando, o Espírito Santo está pedindo para você abrir seu coração, o Espírito Santo está falando para você confessar. Aí é um trabalhar que tem uma parte que depende de nós. Está entendendo o que eu estou falando ou não? E é assim no reino de Deus. Eu vi uma pregação do Luiz Hermínio lá no Rio, acho que foi semana passada. Ele falou uma coisa muito interessante. Deus responde respostas que você dá. Primeiro você dá a resposta a Ele, depois Ele te responde. Você está entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Sabe, queridos, perdão é cruz. Cruz. Deus vai ter que matar o velho homem. Você está achando que o meu velho homem queria dar esse passo? Você está achando que hoje meu velho homem quer não? Mas o novo homem quer. Ei, novo homem, se levante. Perdão é cruz, cara. O que é a cruz? Eu creio. E eu agora vou cooperar, vou submeter. Quando eu submeto, a cruz e o Espírito Santo trabalham juntos. Você quer, filhinho? Quero. Então, eu vou matar essa área da sua vida. A santificação é assim. Uma vez eu era um jovem novo convertido, passando luta naquelas áreas que os jovens passam. E eu ajoelhei ali no meu quarto. E eu tive um toque de Deus. Eu falei, Deus, vem aqui agora. Eu estou lutando, mas vem aqui agora, Senhor. Som do meu coração. O Senhor sabe que eu não quero, mas eu sozinho não estou conseguindo. E eu tive um toque no meu ombro. Deus mandou um anjo, eu não vi o anjo, mas eu senti o toque. Aí eu fui escovar o dente, o Senhor falou comigo assim: essa noite eu te toquei. Daqui para frente depende só de você. Aquilo que você alimentar vai prevalecer. Cara, como é que está a sua vida de adoração durante a semana? Como é que está a sua vida de oração durante a semana? Como é que está seu tempo com a palavra durante a semana? Porque missões é fruto de paixão. Missões é fruto de relacionamento com Ele e rendição. E aí, essa intimidade com esse espírito de adoção, sabe? Sabe, queridos, perdão é amor. Você vai ter que dar a sua vida, entregar a sua vida. Tudo que eu falei aqui, eu quero fechar nesse primeiro aspecto de você perdoar o seu semelhante, em especial dentro dos relacionamentos familiares. Tudo que eu falei, eu quero falar para você que perdão é Cristo.
Cristo. Cristo, o nosso modelo, o nosso exemplo. Quando eu falei eu te perdoo, algo mudou dentro de mim, algo mudou na minha história, algo mudou no meu relacionamento. Satanás perdeu. E é louco, deixa eu te falar, as coisas de Deus é loucura. Loucura. Por que Ele me deu o meu chamado? Eu te chamei para socorrer os meus filhos que estão morrendo nas nações. No mesmo momento que Ele falou, você acha que você perdoou o seu pai, mas eu estou te afirmando que você não perdoou. Porque quem perdoa não anda na indiferença que você tem andado. Por quê? Porque Ele estava falando o seguinte: eu estou te dando uma visão, mas você vai ter que alinhar a sua história. Ele estava falando o seguinte: aonde Satanás mais te feriu, é aonde eu vou glorificar o meu nome. Se você permitir que Deus faça a obra que Ele quer fazer dentro da sua história. Aonde Satanás mais bateu, aonde ele mais te feriu, se você passar pelos processos de Deus, vai ser aonde que Deus vai te levantar e te dar autoridade. Hoje nós somos responsáveis por uma visão. Nós trabalhamos com socorro de criança dentro de famílias. É o nosso modelo. Nas nações. Está entendendo isso, querido? Deixa Deus glorificar o nome dEle na sua história. Todas as coisas cooperam. Mas existe aqueles que ainda correm um risco de viver num estado de escravidão. Não! Eu falei de dois aspectos que potencializam a revelação da paternidade de Deus. Você perdoar o seu semelhante, em especial na sua família, em especial o seu pai. Mas tem um outro aspecto, eu não vou aprofundar nele, mas é o perdão de si mesmo. Uma vez eu preguei, pastor, preguei mal demais. Aquele dia que você não... Aquele negócio me trouxe um negócio ruim. Eu falei, nunca mais eu vou pregar. Eles não vão me chamar para nada mais. Muitos anos atrás. Começou uma luta na minha alma. Tremenda. Porque, cara, eu venho aqui, o pastor ele ministra. Você faz por amor. Você faz por paixão. Eu estou no meu melhor lugar. Eu nasci para isso. Sabe? Mas eu falei, não tem jeito para mim não. Acabou. Na hora que eu estava pensando isso, eu recebi um telefonema. Era um pastor lá, do mesmo lugar, me chamando para eu ministrar. Eu falei, Deus, não é possível. Ele me ama. Não tem a ver com o que você faz. Tem a ver com o fato de você ser filho. E onde é que na Bíblia fala do perdão de si mesmo? Tem uma passagem, uma parábola só. É o filho pródigo. Eu revistei a Bíblia sobre isso aqui. É o filho pródigo. O pai chamou ele, apesar das suas falhas, apesar, sabe? Chamou ele, deu vestes novas. O que é isso? É perdão, é o sangue do Cordeiro nos revestindo. Colocou anel, que é autoridade. E em cima do perdão, em cima da autoridade, você prega o Evangelho, que é as sandálias do Evangelho. Queridos, o perdão e a graça de Deus nos abre potencial da revelação da paternidade de Deus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu quero chamar aqui na frente, no primeiro momento, se você entende, querido, que você não está percebendo o Espírito Santo te incomodando. Você faz uma coisa errada, aquilo para você é como se fosse um vício, não te incomoda. Você até gosta de estar no meio aqui da igreja e tal, mas você não tem aquela pessoa
te ensinando a palavra. Você tem a oportunidade de vir aqui na frente. Deixa eu falar para você, pode ser que você está no nosso meio, mas você não nasceu de novo. Porque quando você nasce de novo, tem uma pessoa dentro de você. Se você fizer alguma coisa contra ela, ele vai te dar um sinal. Meu Deus, eu antes fazia isso, não me incomodava, mas... Quem está entendendo? Você pode vir cá na frente, nós vamos orar por você. Vem cá na frente, querido. Preocupa com as pessoas, não. Preocupa não, todo mundo aqui é homem. Todo mundo aqui é homem. Agora, se você entende que você ainda não passou, sabe? Ainda não passou por uma cura de perdão. Você tem lá você tem diferença. Eu também quero que você fique de pé, aí no seu lugar. Queridos, eu já ministrei em igrejas. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu já vi 90% da igreja ficar de pé. Porque, embora eu tenha falado isso aqui com você, eu passo a minha vida em revista. Você está entendendo? Eu passo a minha vida em revista, cara. O orgulho tem 1000 vidas. A gente está sempre lidando com essas questões. Fique de pé, eu vou te chamar aqui depois. Eu vou te dar um tempo ainda para você ficar de pé. Não preocupa com a reputação de homens, não. Tá? Preocupa não. Você vai fazer isso por causa de Jesus. Só o fato de você reagir ficando de pé, você já está sendo curado. Você está entendendo o que eu estou falando? Só o fato de você dar uma resposta ao que foi ministrado, você já está sendo curado. Já está sendo curado. Como é que você chama, querida? Estenda a sua mão aqui para a Célia, queridos. Uma coisa tremenda. Essa pessoa do Espírito Santo, sabe? Vai morar no coração dela a partir de hoje. Oh, Célia, você é amada, querida. Estou sentindo aqui. Querido, deixa eu falar para vocês aqui uma coisa. Tem um alto nível de amor aqui nesse... Você está percebendo ou não? Tem um alto nível. Não é o meu amor, é o amor dele. É o amor dele. Fala comigo assim, Célia. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecadora na tua presença. Mas nessa manhã eu abro o meu coração, te recebo diante dos anjos, diante dos demônios, diante do Senhor. Te recebo, Jesus Cristo, como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Pai, nós abençoamos a tua filha com toda sorte de bênção. Que hoje mesmo todo jugo que não é teu seja arrancado, despedaçado. Meu Deus, eu profetizo noites de sono, Célia. Descanso que você nunca teve. Manifestação do poder de Deus. Em nome de Jesus. Como é que você chama, querido? O Bartolomeu sentiu que ele precisa vir aqui de novo. Repete comigo, Senhor Jesus. Fala assim, Bartolomeu, Senhor Jesus, nessa manhã eu abro meu coração, aleluia, e te recebo como meu único Salvador e Senhor. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos e eu te peço, Espírito Santo, venha fazer morada em mim, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Aplauda ao Senhor.
Você que está em pé, vem cá na frente. Pode vir. Pode vir cá na frente. Nós vamos terminar. Sabe, hoje está tendo uma grande cura em histórias, em destinos. Aproveita o dia de hoje para alinhar. O Espírito Santo me lembrou de uma coisa aqui, preste atenção. Para se ter uma conversa, não pode ser de qualquer jeito. Você procurar uma pessoa que te feriu, para você acusar, não está na hora. Você não entendeu, você vai gastar um tempo orando, porque existe o tempo e o modo das coisas. Você vai procurar quando você tiver convicção que se você chegar lá e aquela pessoa te humilhar, você vai passar pela humilhação. Aí você está pronto para procurar. Você está entendendo disso? Está entendendo? Senhor Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez aqui nessa manhã. Mas em especial eu quero orar por aqueles que estão aqui na frente. Eu quero orar, Jesus. Ajuda os meus irmãos. Vai passando aqui, Senhor, em revista os corações. Meu Deus, eu quero pedir que o Espírito Santo, meu Deus, movimente as águas paradas. Meu Deus, eu quero pedir, Deus, cura, restauração. Que o Senhor possa falar diretamente. O Senhor possa direcionar claramente. Meu Deus, restaura os corações, o íntimo dos corações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete comigo assim: pela fé, nessa manhã, eu vou decidir tomar todas as atitudes diante de Deus em primeiro lugar, rogando, clamando, suplicando, confessando, e diante dos homens, buscando, procurando aqueles que me feriram, no tempo e no modo do Senhor, para uma grande restauração, no nome de Jesus. Aplauda Ele, aplauda Ele. Que a vida abundante do Espírito de adoção que clama Abba Pai, escute, eu estou profetizando. Quem está pegando aí? Não é, ei querido, ei, você não é uma simples palavra. Esse pastor está falando, não, receba, cara. Ei, pegue a revelação. Que a força do Espírito de adoção, o Espírito de adoção, que te faz filho, independentemente da sua história, seja revelado e trazido sobre a sua vida nessa manhã. Todos juntos, Jesus, todos, Jesus, nessa manhã, eu declaro, pela fé, que eu não vou viver de novo na escravidão, mas eu vou viver como filho. Obrigado, Jesus, pela sua paternidade. Eu sei de onde o Senhor me tirou. Eu sei de onde o Senhor me tirou. E eu te adoro pela paternidade do Senhor na minha vida. Ao Senhor Jesus Cristo toda honra, toda glória, todo louvor. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor Jesus. Ele é digno. Ele é digno. Cara, eu estou queimando. Esse é o meu salário. Amém. Queridos, para a gente fechar, esteja orando pelas nossas vidas, pela vida da minha família. A gente trabalha aí com nações e o que a gente mais precisa é de oração, tá? Laços de amor e oração.
Isso é tudo, cara. Tá bom? Queria fazer esse pedido. Eu acho que nós estamos aí, como eu falei, como nação, diante dos maiores desafios da nação. E eu entendo, queridos, que isso tem a ver com a obra missionária também, tá? Eu não sei se você sabe, mas nós estamos entre as 3 grandes potências de missões a nível mundial. É Estados Unidos, Brasil e Coreia do Sul, cara. A obra de Deus ela vai continuar. Nada vai parar a obra de Deus. Mas eu oro para que o Senhor nos dê dias de paz, que essa obra seja feita em paz. Eu estou na esperança, sabe? Eu creio nisso ainda. Então você precisa orar pela nação também nesses dias, tá? Orar pela nação, não esqueça disso. Queridos, ali atrás, bem rápido, tem material. Todos os livros que a gente traz é porque a gente tem uma história com eles, sabe? A gente sabe, e a gente sabe que vai abençoar. Tem um livro aqui que parte do que eu falei tem a ver com o que eu ministrei, e eu achei que eu tinha perdoado. O livro que eu escrevi, queridos, esse livro tem impactado muita gente. Tem outros ali, tem um outro que eu escrevi que chama Ouvindo o Espírito Santo. Tem livros ali, por exemplo, tem um panorama bíblico, você vai ter ele o resto da sua vida, de cabeceira. Qualquer parte da Bíblia que você for olhar, você vai dar uma lida, e ele é fantástico. Esse livro ganhou prêmio no Brasil inteiro. Tem um livro do Dan Duque, que eu sou apaixonado, é meu de cabeceira, sabe? O fogo sempre arderá sobre o altar, aqueles que queimam. Tem um livro sobre justiça, chama-te Sedaká. Eu entendi justiça quando eu estudei esse livro, porque justiça é algo que você tem que investir na vida daquela pessoa no longo prazo. E os judeus têm isso, além da oferta, além do dízimo, eles têm a parte de justiça, eles entendem, tá? Livro maravilhoso. Tem um livro ali, Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Uma sul-coreana, ou melhor, uma norte-coreana que fugiu para a Coreia do Sul depois de muita tortura nas prisões. E ela viu um povo que estava sendo mais torturado que ela. E ela falou: quem é esse aí? Eu falei: não, aqueles são os cristãos. E ela escreveu esse livro, Os Olhos dos Animais Sem Cauda. Irmãos que estão pagando um alto preço, cara. Tá bom? Quero falar que, embora a gente está se conhecendo, né, dentro de um processo, eu estou sentindo um grande amor de Deus por você. Mas eu sei que é de Deus, é porque Deus está aqui. Nós estamos aqui para servir, viu, pastor? Obrigado por essa igreja. Eu estou vendo o coração dos irmãos, cara. Pai, você não tem ideia o que é a obra missionária, brother. É um privilégio. Essa igreja está investindo em missões. Em missiologia, as nações deveriam ir a Israel para adorar. Israel se santificava e as nações tinham que ir ali. Isso é o Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento, a igreja tem que ir às nações. A igreja existe para ir às nações. Você entendeu o movimento? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Você está aqui porque Deus está fazendo uma obra por dentro. Mas qual é o propósito? De lançar para fora, de você mesmo, em primeiro lugar. Primeiro, Ele quer te vencer, porque quando Ele te vencer, você vai para fora. Amém? Obrigado pela oportunidade, que Deus te abençoe imensamente, no nome de Jesus.